A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos aqui como os responsáveis, que são superintendentes da escola bíblica dominical, evangelista Valmir, juntamente com o evangelista Lauro. Eu sou o presbítero irmão Claudines, estarei discorrendo com vocês esta matéria maravilhosa, que é a lição de número 6, tá ok? Interessante, queridos, que não saia daí. E nós estamos aqui para nós estudar, que é a lição de número 6, a sinceridade e arrependimento diante de Deus, né? O textual nos diz assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E está em Mateus, no capítulo 23 e verso de número 12. E a verdade prática nos diz assim, ó: cuidado com o orgulho e arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Interessante, né? E o texto em que vai ser discutido está exatamente em Lucas, no capítulo 18, do verso 9 ao verso de número 14. E quando nós olhamos aqui para todo esse contexto, eu vejo aqui que a parábola do fariseu e do publicano é uma parábola contada pelo Senhor Jesus durante o seu ministério terreno, como está em Lucas, no capítulo 18, do verso 8 até o verso de número 14. O significado desta parábola do fariseu e o publicano fala sobre qual deve ser a atitude correta na oração. E neste estudo vamos conhecer o contexto da explicação e o significado e as lições dessas, que é uma parábola de que Jesus relatou e que é muito conhecida entre os cristãos. E quando nós olhamos aqui, queridos amados irmãos, para a parte introdutória, a interpretação da parábola do fariseu e publicano, aqui nós temos aqui o fariseu, o publicano e a oração. Eu quero fazer aqui um resumo, porque aqui no canal YouTube é bem resumido, é um resumo bem resumido para nós. Eu vou estar citando várias referências bíblicas, você que tem o seu papel, a sua caneta, para você fazer as suas próprias anotações e poder tirar as suas próprias conclusões, tá ok? Então, muito bem. O texto bíblico da parábola do fariseu e o publicano, e quando nós olhamos aqui para todo esse contexto, para algumas pessoas que confiavam, ou seja, em sua própria justiça, eu estava dizendo que para algumas pessoas que às vezes confiam na sua própria justiça e menosprezavam o que? O Senhor Jesus. Ele contou-lhe uma parábola a dois homens, ou seja, que ia ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era o publicano. E aí o texto que está em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14. E diante deste contexto da parábola do fariseu e o publicano, o evangelista Lucas nos informa que ele contou a parábola do fariseu e o publicano em algumas pessoas que confiavam em si mesma. Essas pessoas que consideravam ser justas e por isso desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo indefinido, é muito provável que a sua maioria era constituída por fariseus. Grande parte dos fariseus rejeitavam o ensino do Senhor Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Senhor Jesus e nesta parábola. Mas também verdade que havia algumas exceções, como Nicodemos, José de Arimateia. A parábola do fariseu e o publicano sucede imediatamente na narrativa bíblica da parábola do juízo iníquo. Não é possível saber se de fato o Senhor Jesus contou as duas parábolas em sequência, uma da outra,
mas pode ser que Jesus tenha pronunciado as parábolas em ocasiões diferentes. E Lucas organizou dessa forma. Seja qual for ambas as parábolas, estão relacionadas a esse completo, que se completam uma com a outra, enquanto com a parábola do juiz iníquo, a qual diz a importância da perseverança na oração. Mas a parábola do fariseu e o publicano, ela destaca a motivação e o comportamento correto a orar. E aí, o que acontece? A explicação da parábola do fariseu e do publicano. Queridos, dentro deste contexto, a parábola do fariseu e do publicano é constituída de duas orações feitas por dois homens com dois resultados diferentes. Ou seja, os personagens desta parábola são o fariseu e o publicano. Mas eu quero comentar aqui o fariseu. Os fariseus, eles consistiam-se em um partido religioso judeu que era radicalmente conservadores. Os seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições judaicas. E em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu também os representantes desse grupo pelas religiosidade hipócrita, né? E que alguns os fariseus fossem ao templo para orar, e pela fama de piedosos que ostentavam, eles gastavam e gostavam de exibir as suas condições de religiosos, fazendo-se orações em lugares públicos, como está em Lucas, no capítulo 20 e do verso 47. E esse foi por causa que levou a alguns motivos de o Senhor Jesus refutar e reprovar através das suas ações inadequadas. O publicano, quero comentar aqui falando sobre esta personagem. Os publicanos, eles formavam um grupo profissionais da época de Jesus que era empregados dos romanos. Eles exerciam a função de cobrar impostos e taxas, até nas alfandegarias, né? Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos. Diferente dos fariseus, os publicanos, eles não andavam pelas sinagogas. Ou seja, quando desejavam orar, eles procuravam as áreas mais externas do templo, a qual tinha acesso por ser judeus, né? Foi exatamente isso que levou o publicano a ser inserido na parábola do Senhor Jesus. E eu quero comentar aqui, falar sobre a oração do fariseu. O fariseu e o publicano estavam no templo no mesmo período em que o mesmo objetivo, ou seja, orar. O fariseu, muito provavelmente, ele procurou um lugar de destaque, talvez o mais próximo possível do santuário real do templo. E no templo, o fariseu, ele orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente ele orava a Deus, mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo, como está em Lucas, no capítulo 18 e do verso de número 11. Em outras palavras, o fariseu, ele estava falando consigo mesmo. Os seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Em sua oração, em momento algum, ele confessou seus pecados e demonstrou arrependimento. Ao contrário disso, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade, orando dia e noite, ou orando diante de Deus, né? Os fariseus, eles ficavam a comparar-se. Os fariseus, na realidade, eles se comparavam com as outras, jamais se comparavam com outras pessoas, mas eles não faziam no sentido positivo. Por exemplo, se comparava aos homens íntegros como Jó. O profeta Elias,
o profeta Jeremias, o profeta Daniel e tantos outros. Na verdade, este comparava-se aos demais no sentido negativo, ou seja, eles não afirmava ser um ladrão e nem injusto e nem um adúltero. Quando viu o publicano orando, também incluiu em sua lista. E desprezavam, ou seja, o seu alto e glorificação era era o custo da miséria alheia. Após se comparar com as outras pessoas, queridos irmãos, o fariseu ele começou a se exibir os seus grandes feitos como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou, ou seja, para enfatizar, ou seja, que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. E isto é que é hipocrisia, queridos irmãos. Quando você prega bem, quando você canta bem, você não precisa se exaltar. Por quê? Porque a verdadeira humildade é aquela que não se exalta nas suas qualidades, né? Ele dizia jejuar 2 vezes por semana. Ele, quanto à lei, exigia para jejuar 1 dia no ano, apesar de permitir o jejum voluntário em qualquer ocasião, como está em Levítico, no capítulo 16 e do verso 29. Os fariseus, por sua vez, eles instituíram a segunda-feira e a quinta-feira como os dias de jejum, e muitos provavelmente era disso que eles estavam falando. O fariseu da parábola também se orgulhava de pagar o dízimo de tudo quanto possuía, e a forma como que a frase está construída no grego indica que ele pagava o dízimo até mesmo daquele que não era exigido, como por exemplo o dízimo dos produtos que ele comprava de um produtor, o qual já havia sido pago pelo produtor, e ele era tão presunçoso em suas intenções que basicamente ele tentava cumprir a lei pelos outros. Olha que coisa que esse fariseu fazia. Mas eu gostaria de comentar aqui, queridos irmãos, eu falei aqui sobre a oração do fariseu. Eu quero comentar aqui falando também sobre a oração do publicano. A oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se prostrou-se à distância, ao contrário do fariseu. Ele não queria ser visto, ele somente desejava desesperadamente o perdão de Deus. O peso e a vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se entrevesse, olhar para o céu. A palavra de Deus havia esmiuçado seu ego e convencido de seus pecados. Ao invés de se auto-elogiar, ele reconheceu o seu estado de miséria e que se encontrava. E bateu no peito e se auto-acusando e clamando a Deus por misericórdia. Ele dizia: ó Deus, ser misericordioso para comigo, que sou pecador. E as palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi quando disse: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga de mim as minhas transgressões, segundo as suas multidões das tuas grandes misericórdias, como está em Salmos, de número 51 e do verso de número 1. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava. A paz repousou sobre ele. O Senhor concluiu esta parábola com uma frase muito apropriada e cujo princípio também é presente de outras passagens bíblicas. Quando disse: porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Como está em Lucas, no capítulo 18 e do verso 14. Isso significa que o homem que se considera justificado voltou para a casa como um pecador já
mas o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para a casa justificado. Olha que coisa extraordinária e maravilhosa quando as pessoas se reconhecem o seu estado de miséria espiritual. E quando nós olhamos aqui já, estamos aqui já indo para a parte da final aqui da nossa lição, que estou comentando aqui dentro do tópico 1, tópico 2, tá ok, da nossa lição, até mesmo porque a parte também do tópico 3, falando sobre os aspectos importantes, já comentei aqui, por exemplo, aqui fiz um resumo aqui sobre a interpretação da parábola do fariseu e do publicano, tá ok? E falei também sobre a hipocrisia do fariseu e a sinceridade do publicano, e quero dar continuidade aqui da parte do terceiro tópico, aqui indo para a conclusão, querido, que é o terceiro tópico aqui que vai falar sobre aqui a sinceridade do publicano, que é o que nós estamos comentando aqui agora. Eu vejo aqui o significado da parábola do fariseu e do publicano. O significado do fariseu e do publicano é bastante claro. Essa parábola nos ensina que nós devemos orar com atitude correta. A mensagem desta parábola, ela cumprimenta o que foi transmitida nos versículos anteriores do mesmo capítulo, na parábola do juízo iníquo, que ensina sobre a importância da perseverança, constância da oração. Assim, o significado central da mensagem é formada por ambas as parábolas. Ela é que devemos orar constantemente com humildade de espírito, porque o verdadeiro humildade é que leva à exaltação. E eu quero falar aqui também, para fechar aqui as lições da parábola do fariseu e o publicano, e podemos refletir sobre algumas lições práticas e importantes sobre da parábola do fariseu e do publicano que nos ensina. Vejamos, o primeiro lugar da parábola do fariseu e do publicano ensina que Deus perdoa erros e não justificativa. Em si mesmo o fariseu considerava-se que não tinha do que se arrepender, logo ele também não tinha que ser perdoado. Quando alguém não conhece e reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser um sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. E isso pode significar até a ausência genuína da regeneração. E nós vemos aqui para o texto de 1 João, no capítulo 1 e do verso 8 ao verso de número 10. Em segundo lugar, a parábola do fariseu e do publicano ensina que não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus. Ele fez isso se comparando a outras pessoas e mostrando o quanto ele era superior a elas. Ele se julgava ser diferente e acima de todos. O publicano, por sua vez, ele se comparou às outras pessoas também, mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificou a si mesmo como um pecador. O apóstolo Paulo também fez o mesmo quando escreveu em 1 Timóteo, no capítulo 1 e do verso 15, que nos diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, a quais eu sou um principal. Olha que coisa interessante. E o terceiro lugar, dentro desse aspecto, a parábola do fariseu e o publicano ensina que a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade presente em toda a Bíblia, declarando que a salvação do início ao fim pertence exclusivamente a Deus e atribui a sua misericórdia e graça. E nós olhamos para todo esse contexto aqui, e nós olhamos aqui também, olhamos Lucas no capítulo 18 e do verso 13, e nós olhamos para Efésios no capítulo 2 do verso 8, e também para Tito capítulo 3 e versículo 5. O homem é incapaz de justificar-se a si mesmo. A oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão aos olhos humanos, Mas a oração poderia realmente ser representada as palavras de alguém justo, distinto por sua religiosidade. Porém, aos olhos de Deus, tal oração era uma afronta, ofensa, pois na verdade, queridos, ela atacava a glória de Deus e tentava prover os cumprimentos humanos.
a perfeita obra da redenção. Meus queridos, e aí, e quando nós olhamos para todo esse aspecto aqui, nós vamos ver aqui a nada o que o homem pode fazer venha contribuir para ele ser salvo. O homem é salvo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e não pelas boas obras e nem por boas ações. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pois é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então precisamos da fé para que esse indivíduo venha responder positivamente e reconhecer o Salvador. E Deus dá o dom de salvação mediante a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A fé, ela não salva, mas o meu irmão do Senhor Jesus, Tiago, no capítulo 2 e versículo 17, que diz que a fé sem as obras é morta. Um cristão, ele faz as obras não para ele ser salvo. Um cristão verdadeiro faz as obras porque ele é salvo. Você é salvo? Você tem que ter obra. Se você não tem obra, então você não tem fruto, porque as obras são fruto. Uma árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Assim é todos aqueles que não têm obra. Mas o cristão verdadeiro faz as obras não para ser salvo. Ele faz as obras porque ele é salvo. Entendeu, queridos irmãos? Podemos continuar? Muito bem. Então vamos continuar aqui. Em quarto lugar, a parábola do fariseu e do publicano ensina que o elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a se autocongratular-se, ele diz que não era um ladrão, um desonesto e um adúltero. Ou seja, nós vemos aqui, querido, vamos ver aqui em toda essa parte aqui que o fariseu, ele era um ladrão que naquele exato momento ele roubava a glória de Deus. O fariseu era um ladrão que naquele exato momento roubavam a glória de Deus. E nas palavras das suas orações, né? Ele era um homem desonesto que defraudava a si mesmo. Por último, ele era adúltero. Culpada pior de todos os adúlteros, apostata de um Deus verdadeiro, como está em Oséias, no capítulo 1 e do verso de número 2, também no capítulo 5 e do verso de número 3. Queridos amados irmãos, a parábola do fariseu publicano nos convida a fazer uma importância, uma autoanálise, um autoexame. Devemos olhar para a nossa vida e olhar a nossa conduta diante da palavra de Deus, tá ok? Afinal, o fariseu e o publicano estão espalhados por todos os lugares, e que podemos apontar os nossos olhos somente para Cristo, e que podemos conhecer que somente pelos seus méritos somos justificados diante de Deus. Em Cristo Jesus que encontramos o descanso para a nossa alma. Em Cristo nós fomos resgatados. Em Cristo nós fomos de perto. Ele ofereceu o melhor sacrifício. Jesus é o mérito maior que pode resgatar um vil pecador. Que nós não venhamos ser que nem um fariseu, mas que nós venhamos ter atitude como aquele publicano. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, e até a próxima lição, se Deus nos permitir.